Antes de começar a meditar a palavra com você, eu quero fazer uma pergunta para você, que vale para todos nós. Você já participou do milagre de alguém? A pergunta é muito interessante, né? Você já participou do milagre de alguém? Ou seja, alguém estava pedindo um milagre a Deus, Deus iria fazer o milagre acontecer, e Deus precisou usar de pessoas para que esse milagre acontecesse na vida daquela pessoa. E você já teve o privilégio de participar do milagre de uma pessoa? É muito lindo isso, é muito lindo, porque o que nós vamos ver aqui agora, nesse trecho bíblico, é exatamente isso. Muitas pessoas participando talvez do milagre mais famoso, ou um dos milagres mais famosos, mais conhecidos dos evangelhos. Nós temos milagres fantásticos, né? O cego Bartimeu, nós temos o filho da viúva lá da cidade de Naim, nós temos a própria Eucaristia, a instituição da Eucaristia, nós temos muitos milagres, a multiplicação dos pães. Mas é interessante que em todos os milagres houve a colaboração de pessoas. Mas nesse milagre da ressurreição de Lázaro, houve a participação de muitas pessoas. Para que Lázaro ressuscitasse, Deus contou com a ajuda de muita gente. Vamos começar a ler um pedacinho. É extenso, eu não lerei todo ele, mas você depois pode pegar na tua casa. Vamos lá para os primeiros versículos. João capítulo 11, a partir do versículo número 1. Ora, havia um doente, Lázaro, de Betânia, do povoado de Marta e de Maria, sua irmã. Maria é aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou seus pés com os cabelos. Lázaro, seu irmão, é quem estava doente. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, disse Jesus: esta doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus tinha muito amor a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Depois que ele soube que estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos parar por aqui um pouquinho. Veja, entra a primeira pessoa que vai participar desse milagre, o mensageiro. Eram 2 dias de viagem. Vamos imaginar pelo menos 100 quilômetros. O ser humano consegue andar normalmente 25 quilômetros por dia. A distância, depois ele vai parar para comer, vai parar para dormir. Então 25, ele andou praticamente um dia ou 2 dias. 2 dias. Esse homem, ele caminhou e chegou até Jesus, e todo o milagre estava primeiramente comprometido a chegar o recado ou não. Esse homem podia desanimar no meio do caminho. O sol, não. Ele podia dizer: olha, eu dei o recado, mas não tinha dado. Marta e Maria contaram com a fidelidade de um servo, de um amigo, de um empregado, mas olha, vai lá avisar o mestre. Jesus estava lá. Jesus já tinha saído da Judéia, da região ali de Jerusalém, meio que corrido, porque já queriam matá-lo, já queriam pegá-lo, já queriam prendê-lo. E ele volta rapidinho para Galileia, meio que fugido. Você pode conferir isso nos capítulos anteriores. Quando essa notícia chega, Jesus já diz: olha, calma, isso não é para a morte dele, isso é para a glória de Deus. E decide ficar ainda mais 2 dias. Ele ficou mais 2 dias ali. Depois nós vamos ver que quando Jesus chega até Lázaro, já fazem então 4 dias. 4 dias. Mas quando Jesus disse: nosso amigo está doente, como ele vai dizer para os seus discípulos, o nosso amigo está doente, precisamos voltar. Os discípulos, os 12, são unânimes: mestre, estão querendo te matar lá em Jerusalém, estão querendo te matar lá na Judéia, o senhor quer voltar para lá?
Jesus disse: mas o nosso amigo está doente. Olha a resposta dos discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Ou seja, o que der para um, dá para outro. Quantas vezes você já apanhou por causa de um amigo? Quantas vezes você entrou em encrenca por causa de amigo? Nesse momento, os discípulos estavam entrando numa encrenca. Queriam matar Jesus na Judéia. Queriam prender Jesus. E Jesus, por causa de um amigo, ele decidiu voltar para lá. Betânia fica a mais ou menos 4 quilômetros de Jerusalém. Se você estiver em Jerusalém, lá no Monte Moriá, onde está a esplanada, onde ficava o templo, você vai descer um vale, que é o Vale do Cedron, vai subir uma montanha, que é o Monte das Oliveiras, vai descer essa montanha mais uma vez, vai andar mais um pouquinho, vai subir um outro monte, que já é Betânia. Depois de Betânia já é deserto. Então, Betânia está a 4 quilômetros, muito pertinho de Jerusalém. E ele queria voltar para aquela região, e os discípulos disseram: então vamos nós também, para morrermos com ele. Veja, você tem o primeiro amigo, a primeira pessoa a participar do milagre, o mensageiro. Logo em seguida você tem mais 12. Então vamos com ele. Vai engrossando o caldo aí, já são 13. Mas Jesus, 14. 14 pessoas se envolvendo num milagre. E eles vão caminhando, e vão correr risco, e vão chegar, e a coisa vai começar no versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, já havia 4 dias. Betânia ficava a mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, em linha reta 3 quilômetros, subindo e descendo, já fizemos essa medição, 4 quilômetros. Jesus chegou ali depois de alguns dias, depois de 4 dias que ele já estava morto e enterrado. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Aí a casa está cheia. Mais duas, Marta e Maria, já vai para 16. E aqui ainda diz o seguinte: muitos. Opa, participação agora, nesse momento? 9:16? Mais gente querendo participar do milagre. Mais gente querendo participar do milagre. Obrigado, viu, Graça, por ter me interrompido. Obrigado. Mais gente, 14. Agora, aqui diz o seguinte: muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Junta a esses 14, mais uma pequena multidão, que foram lá consolar Marta, que foram lá consolar Maria. Então você já tem mais um punhado de gente aí participando do milagre. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você vai no meu enterro? Ai, Jesus amado. Será que eu vou? Tem que ir, Paulo. Por favor. Vai que eu morro antes. Aí eu vou no seu. Entendeu? Combinado. Porque normalmente quem vai no enterro de alguém é amigo. Verdade. É amigo. Quem vai no enterro de alguém, gente, é amigo. E lá pelas 3 da manhã, os amigos mais íntimos ficam. Chega até a encostar no caixão assim para recordar. Só os íntimos. Só os íntimos. Eles Eles chegam a encostar no caixão assim e recordar coisas do falecido. E fazer memória das coisas. Quantos enterros eu já fui de amigos meus? Eu lembro de um cara que jogava bola comigo, o Bosquinho, que morreu num acidente de moto. Como eu chorava no enterro. E o time todo, né? Nosso time era imbatível. E ele era o melhor do nosso time. Nós tínhamos, sei lá, 16 anos na época. Nós éramos muito jovens. E o time todo estava no enterro. O time todo estava de madrugada no velório. O time todo foi pro... Então, veja, são muitos amigos. E desses 14, vamos colocar pelo menos 20 pessoas aí a mais. 34 pessoas. Estavam ali no enterro e Jesus chega. E quando Jesus está chegando, alguém já vai avisar Marta e Maria: olha, o Jesus está chegando, Jesus está aí. E olha, gente, e aí começa o milagre. Aí começa a esquentar o milagre. Jesus chega, Jesus pergunta: mas já está enterrado? Quanto tempo? 4 dias? Então vamos lá. E Jesus começa a fazer coisas
que eram inusitadas completamente, porque se ele tivesse chegado enquanto Lázaro estivesse doente, como ele fez com muitas pessoas, ele ia rezar, ia pedir ao Pai, a pessoa ia melhorar, ia passar a febre, ia curar as feridas, mas ali não, 4 dias enterrado, mais ou menos uns 5 a 7 metros para baixo de uma rocha arenosa, porque os leprosos eram enterrados em escavações em rochas, porque eles tinham medo que contaminasse a terra. Por isso aquelas rochas bem arenosas, porosas, eram escavadas e era colocado lá embaixo, e a pedra selando com cimento e tudo mais. E Jesus chega e disse: retirem a pedra. Mas mestre, já está lá, está cheirando mal. Não, retirem as pedras. E era uma pedra enorme, e lá foram mais pessoas participar do milagre. E foram lá e fizeram força e tiraram lá o que estava selando a pedra e foram empurrando a pedra, mais gente participando do milagre. Veja quantas pessoas envolvidas em uma ressurreição. E as pessoas que estavam ali chorando, que estavam consolando a família, todos ali na expectativa, talvez abraçando Marta, talvez abraçando Maria, dizendo para ela: acredita, coragem, o que será que vai acontecer? Imagina, eu preciso colocar a sua imaginação para funcionar, porque você tem que imaginar a cena, e senão fica uma coisa assim muito simples. Jesus ressuscitou do lado. Não, existia todo um contexto ali de amizade, de amigos, de pessoas que estavam ali torcendo para que aquilo acontecesse, aquele impossível acontecesse. Por isso que eu comecei a pregação perguntando a você: você já participou do milagre da vida de alguém? Participou efetivamente do milagre de alguém? Se não, por favor, queira, busque uma situação, porque deve ser a coisa mais linda do mundo, e é a coisa mais linda do mundo, quando você sentiu que participou do milagre da vida de alguém.